Salve, salve, meus amigos! Vocês que estão sempre aí acompanhando o RG do Gol aqui no Instagram, no Facebook, com muitos dados, histórias e estatísticas do nosso futebol de Ribeirão Preto, comercial, Botafogo, muitas histórias, muitas coisas legais, bacanas. Afinal, dois clubes centenários, né? Com muita coisa para contar e a gente, com o passar do tempo, vai contando aqui para vocês. Estamos iniciando a nossa 9ª live e hoje, mais uma vez, contando com a presença de vocês aí no nosso Instagram, participando aqui com a gente, e o nosso convidado dessa quinta-feira, especialíssimo, como sempre, grandioso Sérgio, goleiro do Botafogo, na campanha do acesso ao Paulistão em 95. Sérgio, goleiro titular do Pantera naquela competição, naquela campanha, o Botafogo ali subindo mais um degrau, chegando à primeira divisão do futebol paulista, e lá estava o Sérgio, que hoje é conhecido como Sérgio Guedes, treinador de futebol, e ele daqui a pouquinho já vai estar entrando aqui, dividindo a tela conosco aqui no RG do Gol, para relembrar grandes histórias e contar muita coisa legal aí, principalmente da sua passagem no futebol de Ribeirão. Para quem não sabe, pessoal, para quem não sabe, o Sérgio, ele participou do aniversário de 50 anos do Pelé. Foi um jogo festivo lá na Itália e o Sérgio foi o goleiro titular daquele jogo em que comemorava os 50 anos do Pelé. Muito legal, ele vai contar essa história pra gente também. A nossa live hoje, nesta quinta-feira, com o Ivanilton Sérgio Guedes, o grande Sérgio, é um oferecimento da Agrimac Pneus, referência de qualidade em reformas de pneus agrícolas e rodoviários. Um abraço ao Zé Lourenço, ao Vitor Hugo, que está nos apoiando, está apoiando o nosso projeto aqui no RG do Gol, e também ao Tom e toda a turma do Chopp Hope. Chopp Hope é o chopp da dupla Come Fogo. Você pode, inclusive, fazer a sua encomenda. Tem growler de 1 litro, tem barril de 30 litros, de 50 litros. E o Tom e toda a turma do Chopp Hope vai estar atendendo você para poder distribuir aqui em Ribeirão Preto esse delicioso chopp que logo eu vou mostrar aqui para vocês na live também. Então um abraço para a galera que está aí apoiando o nosso projeto da história do nosso futebol aqui no RG do Gol. O Sérgio já está aqui com a gente, ele vai dividir a tela conosco aqui para contar grandes histórias do nosso futebol. Estou fazendo o convite aqui para ele. Que legal ter ele conosco aqui nessa nossa live, né, nessa nossa resenha aqui no RG do Gol. Olha ele aí, ó, que legal, cara. Sérgio Guedes, tudo bem por aí, Sérgio? O áudio tá legal para você? Tá bem, tá ótimo. Uma boa noite para todo mundo, cara. Prazer estar falando com vocês. Que legal, prazer é todo meu, é todo nosso aqui, pessoal de Ribeirão Preto. Muito comentou que é legal porque você vai contar essas histórias de 95, a sua passagem pelo Botafogo foi rápida, mas foi muito marcante, porque envolveu um acesso, envolveu uma conquista, envolveu toda uma cidade, uma situação festiva, e a gente daqui a pouquinho vai entrar naquela campanha do Botafogo de 95 para a gente debater aqui. Só mandando um salve para a galera que está entrando e que está participando da nossa live, o Henrique Peba, o Tom aqui do Chopp Hope também entrou, o Maurício goleiro da dupla Come Fogo, também vai estar acompanhando a nossa live, está mandando boa noite aqui. E a galera já está participando. Isso aqui, ó, o Davi Isaac, tá dizendo aqui, ó, grande treinador. Fala para liberar o Tauan para nós aqui no comercial, para seguir na Série A3. O Tauan, que era jogador aqui do comercial, foi muito bem e está lá na Santista, né? Junto com o Sérgio Guedes, pessoal todo. Sérgio, está com 57 anos, é natural de Rio Claro, e a gente vai comentar, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, sobre a sua carreira. Quando você começa na Ponte Preta, emprestado para o Araçatuba, e ali começa a se destacar, cara. Conta para nós ali, naquele momento em que surge o Sérgio Guedes, o Sérgio, então não usava o Guedes, o Sérgio para o futebol. Relembra para nós esse momento, Sérgio. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente. Poxa, prazer todo meu, Thiago, todo meu, cara. Um forte abraço mesmo. Cara, já começa na formação da base minha. A gente tinha o Botafogo de Ribeirão como um adversário muito forte, né? A divisão de base de Comercial e Botafogo era ferroviária, era muito forte. E a gente fez a final do campeonato de júnior com o Botafogo. Muita briga, muita confusão.
O terceiro jogo que valeu o título foi em campo neutro, foi em Araraquara. A torcida do Botafogo quebrou o estádio da Ferroviária inteiro. E então já começou aí essa aproximação, né? Esse conhecimento, esse entendimento. E como você colocou, da divisão de base da Ponte, com muito êxito, porque era, de verdade, um grande celeiro de jogadores do Brasil, né? Eu tive a oportunidade de começar a ir numa posição onde o rótulo na Ponte Preta sempre foi muito forte. E eu tive o Carlos como meu mentor, como meu espelho, como a pessoa da qual eu tive sempre muita proximidade para construir uma carreira. E aí, como vocês sabem, né, a gente, na época, o futebol tinha o passe preso, e quando terminou meu compromisso, eu fui emprestado para Araçatuba, né, que hoje é a Série A2, muito jovem, com 20 anos, e, na verdade, era para se rotular, né? Se você vai e impacta, cria uma situação boa. Eu fui profissionalizado, eu fui emprestado como amador e fui profissionalizado em Araçatuba. Araçatuba acabou me pegando o meu passe da Ponte. E aí, pelo campeonato bacana que a gente fez, surgiu aí um monte de concorrente, um monte de interessado em me adquirir. Aí deu processo na justiça, uma série de coisas. E aí a minha família, né, que a gente tem berço legal, era para seguir onde eu tinha a minha origem. A minha origem era na Ponte Preta. Eu poderia ter seguido outros caminhos. Eu tive um monte de convites já jovem para sair, para seguir outras oportunidades. Mas eu acabei construindo uma carreira muito sólida na Ponte mesmo. E aí, poxa, muito tempo jogando, mas eu tive o privilégio de iniciar ali, né, cara? Ali é onde talvez fosse o melhor lugar propício para você fazer uma carreira de goleiro. E é também um clube tradicional em revelar atletas, né? Não só nessa posição de goleiro, mas é um clube legal também que valoriza muito a categoria de base. Tanto é que dali também surgiu um grande craque do gol, que foi o Sérgio, que ali prestou serviços para muitos clubes, principalmente do nosso interior. Aliás, falar em interior aqui, que é quando você joga em Campinas, em Araçatuba, em Ribeirão Preto, em Jundiaí, em São José, você acabou andando bem pelo nosso interior por aqui como atleta, né, Sérgio? Mas isso quase que na minha volta, né? Eu saí da Ponte para o Santos, né? Eu fiquei entre Ponte Preta e Santos, foram quase 12, 13 anos, quando você tinha passe, né, vínculo. E aí, quando a lei do passe mudou, então aí você passou a fazer contratos mais rápidos, que não é muito da minha maneira de agir, de me portar, mas as circunstâncias obrigavam você a fazer isso. Então eu passei a ter espaços menores nos clubes, fiquei um ano em Porto Alegre, no Inter. Então, assim, depois passei, a hora que eu saí do Santos, fui para o Goiás, aí passei pelo Cruzeiro, pelo Internacional, aí tive uma passagem do Botafogo que foi muito intensa, você falou que a gente vai comentar, de verdade, foi muito intensa para mim, muita história de verdade para contar. E aí Curitiba, São José, América de Rio Preto, que talvez tenha sido o melhor time que eu tenha jogado de campo, né? A gente, inclusive, quando subiu de divisão, a gente fez o processo acesso também tinha o Botafogo no quadrangular decisivo, né? O Botafogo estava na Série A do Brasileiro na época, inclusive, São Caetano, Santo André, mas o América tinha um time muito bom, cara, muito bom. A gente sabia que ia vencer os jogos, mesmo com dificuldade. Então, a minha carreira, ela foi assim, eu comento muito com os atletas que dirijo, assim, eu conheci tudo no futebol, ida e volta, foram 22 anos, é muito tempo, então a gente acaba, na verdade, criando uma relação muito afinado com o que o futebol é, a essência do futebol, na verdade, a gente desenvolve muito fácil, né? É muito simples fazer, muita gente hoje dificulta, mas o futebol é muito simples fazer, basta ter pessoas bem intencionadas, que as coisas caminham bem, né? O mercado da bola aí, para quem tem feeling bom, é muito rico. O Brasil é muito rico em matéria-prima. Olha só que legal, Sérgio. O Nenê Bellarmino está acompanhando a nossa live aqui. Poxa. O Nenê é muito querido aqui em Ribeirão Preto, foi treinador do Comercial e também do Botafogo. Na época eu era repórter de campo, trabalhei com o Nenê cobrindo o Comercial, trabalhando pelo Comercial, e depois ele foi trabalhar no Botafogo. Aliás, fica aqui o meu grande abraço para o Nenê Bellarmino, que está nos acompanhando aqui, saudades do amigo. E também o Tauan, a gente falou do Tauan, ele acabou de entrar na live aqui, está acompanhando também o nosso bate-papo. Olha que legal, os amigos, né? O Nenê também retribuo.
Nenê, na verdade, a minha carreira de treinador, eu fui auxiliar do Nenê e o Nenê foi meu assistente agora recentemente. Então, a gente tem uma relação de confiança e de amizade muito bacana, que não é de hoje, né? Então, uma pessoa muito querida, como você falou mesmo, de boa índole, foi um cracaço de bola, né? Foi um grande jogador. Pois é. E o Tauan está se tornando um grande jogador. Eu me recordo que quando a gente pegou o Tauan, estava montando o time da Portuguesa aqui, a gente liga muito para amigos, né, cara? E eu precisava de um jogador, os amigos, eu tenho de verdade uma relação muito legal no futebol. Aí me indicaram o Tauan, eu peguei o material dele e falei, poxa vida, é um jogador que tem intensidade. Eu falei, Sérgio, Série 2 é outro momento, é outro propósito. Liguei para a Cleice. A Cleice é outra pessoa que eu tenho um carinho muito especial aí de Ribeirão, vocês conhecem ele muito bem. E aí eu falei, poxa, cara, eu tô querendo trazer Tauan para jogar Série 2, cara, e aí? Porque o Acleis já tinha me indicado um jogador, eu falei, Tauan, Acleis, vou pôr na sua conta se der errado. Aí o Acleis veio, o Tauan chegou aqui com muito sonho, muita fome, muito desejo. Acho até que ele está se dirigindo a alguns clubes da Série B e C de brasileiro já. Então, ele está num processo ainda de maturação, de formação, mas é muito dedicado, tem um processo de crescimento absurdo ainda. Então, eu vejo ele de verdade com perspectiva de êxito no futebol. Tem cabeça boa, sabe ouvir, gosto muito dele. Que legal, muito bom ouvir isso. Sérgio, quando você jogou para o Botafogo em 95, a galera comentava, é o Sérgio que jogou na seleção, é o Sérgio que jogou no Santos. Essa sua passagem pelo Santos foi primordial também para o seu crescimento como jogador de futebol, né? Foi. Na verdade, assim, eu saí muito bem protegido e criado da Ponte, né? Também um lugar onde se cobra muito goleiro, né? Historicamente, teve muita gente boa ali. E aí eu cheguei ao Santos, que também tem o mesmo processo, nessa expectativa, nessa transição. O Santos vivia um momento difícil, né? Nicanor de Carvalho, que vocês devem conhecer, também jogou muito no interior, aí, em tantos lugares. Foi treinador no Botafogo aqui. Exatamente, ausente, infelizmente se foi. Ele me ligou e falou, pô, Sérgio, vamos? Primeira coisa que veio na minha cabeça, vou jogar competição internacional, né? Era um desejo meu muito grande. E aí eu saí da Ponte, o Santos me comprou, foi contratado por Walter Sereno, que era uma pessoa que era dirigente do Santos na época. Não foi o Santos que me contratou, foi ele. E ele me contratou e doou para o Santos, porque já teve convites para sair do Brasil, era para ir para o Necaxa do México na época. E o Santos, a partir daí, eu fiquei muito tempo como um jogador quase que negociável lá, né? Eles não me deixavam sair. E eu criei uma relação muito intensa mesmo. Quando eu cheguei lá, eu estava quase que... Já existia passagem de outros goleiros, mas o Rodolfo Rodrigues tinha sido recentemente o último grande nome, né? E aí eu fui para o lugar dele em 89 foi isso. Aí a gente tinha na época a gente tinha o Campeonato Paulista era disputado em campeonatos iguais, era 0-0, era jogado o ponto extra nos pênaltis. Talvez tenha sido isso um grande aliado para que eu me tornasse um nome muito forte no Santos, porque eu acho que eu peguei uns 20 pênaltis naquele campeonato. Isso me deu muito respaldo com torcida, né? Então, rapidamente, assim, os caras já deixaram o Rodolfo. Não se esquece, evidente que não. Mas aí o Sérgio já emplacou e acabou representando bem a tradição de goleiros do clube, né? É mais ou menos nessa época que você tem ali umas 10, 11 convocações para defender a seleção brasileira e até convidado para o aniversário dos 50 anos do Pelé, não é nessa época, mais ou menos? Foi. Assim que a Copa de 90 terminou, o Falcão assumiu, e aí eu fiz 10 ou 11 jogos, mas eu tive acho que uns 2, 3 anos na seleção, e nesse meio foi a festa de aniversário dos 50 anos do Pelé. Aí é um adendo especial na carreira de qualquer pessoa, né? Você conviver com o Pelé durante um tempo. Na verdade, eu tive muito tempo convivendo com o Pelé, porque quando o Edinho veio para cá, o Pelé basicamente me deu ele como um filho, né? Ele falou, adota, você cuida dele aí. Então eu passei a ter uma relação muito próxima com o Pelé e muito próxima com o Edinho, porque eu tive muito perto nessa formação de goleiro dele. Basicamente eu treinava, eu terminava o meu treinamento,
e o treinava após o meu treinamento. E o Pelé ia com muita frequência na Vila. Às vezes ele fazia um recreativo ou outro, né? Então, quando surgiu essa possibilidade de estar com o Pelé, muita gente me fala, pô, você jogou com o Pelé? Eu falei, não, eu sou mais jovem, mas gostaria muito de ter jogado com o Pelé. E essa convivência com ele nessa semana, poxa, dá margem, né? A gente assiste aí, muita gente tá vendo aí o Jordan no Chicago Bulls, né? Não é só mar de rosa, não, né? Tem muita coisa para você ter sucesso. E o Pelé, poxa, a gente chegou num jogo festivo, cara, um negócio, vamos à festa, tá tudo certo. Pô, a primeira coisa que ele fez é reunir todo mundo, falou, ó, tá muito bonito, tá muito bacana, mas eu quero ganhar o jogo. Então aí já deu mais ou menos uma ideia do que foi o Pelé quando ele era de campo, né, competitivo. Por isso que é diferente, né? O Pelé é diferente. A gente não vê nada parecido, converso com algumas pessoas que foram muito bons, né? A época do Santos, a gente teve muita relação com aquela geração campeã do Santos. Eles falam, Sérgio, não tem como dimensionar o que o Pelé fazia, cara. Não dá. Ele mandava em tudo, ele era líder de tudo, né? Ele era um grande líder. Mas, cara, o que ele fazia no campo, ele resolvia tudo, cara. Ele resolvia tudo. Então, ouvindo o que eu já ouvi em relação ao Pelé, só acrescenta aquilo que eu vi como vídeo, imagem, né? Do que ele foi como jogador de futebol. Nossa, foi muito legal ter convivido com ele. Nossa, um orgulho muito grande, porque a gente aprende, né, cara? A gente aprende com o discurso, com a conversa, com o dia a dia. Acrescenta muito no cotidiano e na sua estrutura como profissional, como pessoa. Né? E ser convidado para um aniversário do Pelé de 50 anos na Itália, jogando, né, dividindo o vestiário com ele. Isso equivale a um título, a um acesso, a uma conquista. Eu acredito que para você tem um lugar especial aí na sua estante de conquista, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E assim, né, aquele dia especificamente, quando a gente estava começando, eu conheci a nata do futebol mundial, né? Porque ali naquele jogo tinha Predomi, que era um goleiro extraordinário, pô, e escalação, cara, de peso. Hadi, Van Basten, cara, tinha a nata e os treinadores, né? Todos eles já, os canhões. Era uma base de Juventus, de Milan, né? Então você convive com muita gente boa, cara, sabe? O dia a dia, passa o dia junto. Aí vem o jogo, por mais festivo que possa ser, cada um quer uma coisa, né? E aí tem a disputa. Nós, especificamente, queríamos permanência na seleção, mas tudo que envolvia ali a seleção convocada do resto do mundo e o Pelé, ali era o evento, mas para nós significava uma apresentação para a sequência, né? Sérgio, nossa live começou tão legal que o passarinho aí tá que canta, hein, cara? Tá legal de ouvir aí, hein? Tá feliz da vida aí, ó. Muito bom, é isso aí. Eu gosto. Nós vamos entrar já na questão do Botafogo, relembrar aquelas histórias, mas eu tenho uma curiosidade eterna que hoje eu vou tirar ela aqui na nossa live. Eu vou desvendar e acabar com essa minha curiosidade. Vai ser agora. Sérgio, essa história de jogar com calça, cara, hoje em dia não se usa mais, a gente não vê. E a calça comprida, manga comprida, e você já, daquela época, adotou um estilo próprio, que você sempre jogou de calça, sempre jogou com a manga comprida, e era só o seu rosto, que o único pedaço da pele do seu corpo que ficava exposto ao sol era a cabeça, cara. Não atrapalhava o calor ou o movimento do joelho? Tá sempre jogando com aquela calça que a gente não vê hoje? Pois é, rapaz, tem uma razão. Eu acho que para você não ver hoje é porque os gramados hoje oferecem todas as condições possíveis. A razão de você fazer isso é porque a gente jogava em gramados muito ruins, né? Na época mesmo, em Ribeirão, aquela terra vermelha dura, queimava. E eu era muito arrojado nas disputas de bola, tudo. E a gente treinava daquela forma, né? Então, eu simplesmente passava o material de treinamento para jogar. Então, mudava muito pouco. Hoje, obviamente, você tem mais condições, os caras são mais leves, mas isso não me atrapalhava, não. O Zetão também foi meio pioneiro nisso, né? O Zete era porque ele era meio fortão. O Zete era meio pesadão, assim, e aquilo dava uma enxugada nele. Mas eu fazia isso especificamente para me proteger de lesão, de machucar. Os campos eram muito ruins na época, né? E nesse momento eu fiz, porque quando eu comecei na Ponte também não tinha muito isso, não. Eu não usava isso. Mas eu passei a usar depois, principalmente por jogar campeonatos regionais, né? Porto Alegre, você joga quase num cimento.
E por isso que eu jogava dessa forma. Não me atrapalhava, não. Muito pelo contrário. O material era importado, era um material alemão, então tudo conspirava para ajudar. Virou até uma marca sua. O cabelo comprido e a calça também comprida virou uma marca do Sérgio, né? Pois é verdade. Que vem do futebol argentino, sabe? Quando eu era molecão, o futebol argentino tinha muito isso, todos os jogadores. E alguns goleiros específicos, né? Navarro Montoya, o Ortiz, que jogou aí no Comercial, o Fidjol, esses caras usavam cabelos compridos. Não por isso, mas eu gostava. Aí eu fui jogar o torneio do interior com 20 anos de idade, e você sabe que para você sair do campo era uma dureza, eu era muito magrinho. Então eu comecei a deixar barba, deixar o cabelo crescer, que era para criar um pouco de impacto. E aí gostou, virou uma marca registrada de verdade, eu gosto disso. E ainda tem um pouco, viu? O que tem ainda está aqui, está sobrevivendo. Me reconhecem muito por isso, cara. Os caras me olham e falam, pô, é o cabeludo, é o cabeludo. Mas essa história da calça é muito curiosa. Antes da nossa live aqui, eu tenho amizade com alguns jogadores e conversei até com o João Guilherme, que hoje é goleiro do Sertãozinho, goleiro titular, ele é aqui de Ribeirão Preto. Perguntei para ele, ô João, você usaria calça? Não ia atrapalhar para você cobrar um tiro de meta na hora do movimento do joelho? Ele falou, para mim não serve. Talvez na época seria bacana, eu não consigo jogar usando calça, como o Zete jogou, como o próprio Sérgio. Você hoje indica isso para os goleiros? Deixa eles à vontade, se alguém quiser usar calça, pode usar, ou você prefere dar a dica que é melhor jogar de calção ao invés da calça comprida? É uma coisa muito pessoal, né? Você até colocou aí na imagem, eu não tinha, tá? Eu batendo, magrinho, batendo tiro de meta. Tem um amigo que falou, pô, tua bola atravessava o campo. Eu falei, eu tinha força, cara. E hoje, existe goleiros que usam assim, mas é aquela colante, né? Aquela que mantém, principalmente em inverno. Existem alguns goleiros que jogam no interior de São Paulo, eles usam isso sim, mas basicamente é quase sem nada, né? Mas é evidente que hoje os caras têm muito mais condições, preparo, os gramados são bons, são treinados assim. Nem treinamento os caras hoje gostam de fazer, aonde não tem grama. Então tudo favorece, né? Hoje a posição de goleiro é quase um privilégio. A minha geração, quando eu cheguei na Ponte, na Ponte Preta, que era o máximo de futebol, o Dimas, que foi treinador de goleiro no interior, muito conhecido, jogou no Taquaritinga, na época também não está mais conosco. Aí ele falava, eu falei, pô, Dimas, vamos treinar no campo ali. Ele falou, você não escolheu essa posição? É aí que você joga, o dia do jogo é aí, então você fica aí. Cara, era muito assim, tá? Os caras eram muito duros em relação a isso. E, cara, a gente era jovem, cheio de saúde. Hoje eu tenho um monte de problema, né, Arthur? Até porque eu joguei mais do que devia. Mas hoje você tem as sequelas de tudo aquilo que você fez, mas, cara, na época eu sentava o pau, cara. E a gente tinha que ser diferente, né? Porque eu joguei, na maioria dos times, muito mais como gestor de crise do que privilegiado, porque eu sempre fui muito fidelista. Eu sempre gostei de estar onde eu era importante, onde eu era feliz. E, às vezes, a situação econômica, para mim, nunca foi prioridade. Eu nunca coloquei o dinheiro na frente. Nunca. Nem hoje faço isso. Embora precise. Mas é a minha maneira de ser. E isso me deu muito respaldo. Acho que a relação, o respeito que eu tenho com as pessoas hoje, em todo lugar que ando, foi muito em função de eu ter construído esse tipo de exemplo, de procedimento que eu tive ao longo da minha carreira, né? E com muita gente boa. Aprendi com muita gente boa. Tive muita gente decente do meu lado. Então, por isso que eu lido mal, às vezes, com pessoas que não têm caráter, né? Futebol hoje, basicamente, não tem caráter. Então, eu procuro sempre me aliar às pessoas que eu acho que eu possa acrescentar e ajudar a transformar, para que a gente possa montar times bacanas. A gente, no interior, tem montado times muito jóias. Os times têm sempre chego, né? Mesmo não tendo estrutura, não tendo condição nenhuma, a gente costuma chegar muito perto, ou conquistando algumas coisas. Então, é meio da minha natureza isso, sabe? Entendi. Você comenta aí, inclusive, a questão do gramado dos clubes aqui, principalmente do interior, no passado, e que hoje o goleiro tem quase uma posição privilegiada. Naquela época, a gente dizia que onde o goleiro joga, não nasce grama. Você acha que essa frase mudou hoje? Mudou. Felizmente mudou. Onde mais nasce grama, hoje é menos gol agora, né? Na verdade, os caras amaldiçoavam os goleiros, né? Porque a gente treinava tudo no campo também, não tinha CT.
A gente, às vezes, aí no Botafogo, a gente treinava nas fazendas e muito no Santa Cruz. E treinava no campo de jogo, que eles falavam, a gente joga aqui, tem que treinar aqui. Então, judiava muito do gol. Por isso que a gente tinha que ter um cuidado especial. Se a gente tinha trave de treino, usava do lado, mas, assim, trabalho de tático, de finalização, era no gol. Então, arrebentava mesmo. E hoje era 40 jogos, 50 jogos. Então, a gente tinha a necessidade de se proteger um pouquinho, por isso que eu usava a calça. Mas era um material legal, tá? O pessoal que, pô, hoje você pôr uma calça pesada, molha, tudo, não. Antigamente era tudo bom, cara. O material era bom. Tinha um contrato com o Sport na Alemanha, eles me mandavam coisa boa. É isso aí. Vamos começar a entrar aqui no futebol de Ribeirão Preto, no Botafogo, naquela campanha de 95, até porque você chega durante a competição, né? Quem assiste aquele jogo contra o São José, você é titular e ali já vinha fazendo uma sequência de jogos, talvez pense que você na primeira rodada já estava em campo pelo Botafogo. E naquela Série 2 o Botafogo começa com o Luiz Henrique no gol. Na rodada seguinte tem como fogo, Luiz Henrique é expulso e ele perde a posição para o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes passa a ser titular do Botafogo naquela Série 2 de 95. E só na 13ª rodada que você estreia pelo Botafogo diante do Nacional lá em São Paulo. Então você chega para Ribeirão, para o futebol de Ribeirão Preto, já com a Série 2 rolando, não é isso? E quem foi que te trouxe para cá? Como é que foi a negociação? Conta para nós aí, relembra para nós esse momento legal. Pois é, rapaz. Olha, nesse tempo tem muita história, cara. Tem muita etapa que a gente viveu no Botafogo, porque foram 45 jogos, né? Foi muito desgastante. Na verdade, o Ranfiger que me indicou aí, o que estava acontecendo? O Ranfiger queria me levar para o Anderlecht da Bélgica, porque o Predome, o goleiro, que a gente até falou agora do jogo do Pelé, o Predome tinha sido contratado pelo Sport ou Benfica, acho que Benfica. E aí ele me ligou, ele falou, Sérgio, você tem passaporte? Eu falei, pô, Juan, ele pediu para me chamar, eu fui até São Paulo, né? E ele falou, você tem passaporte? Eu falei, Juan, eu não tenho passaporte. Ele falou, se você tirar o passaporte, eu vou te levar para o Anderlecht da Bélgica. Cara, eu me via sempre com o mercado aqui no Brasil. Eu falei, Juan, vamos fazer assim. Se você conseguir fazer isso, eu vou. Mas eu não vou correr atrás. Era muito fácil tirar, né? Porque os caras conseguiam... Era meio no mercado negro, né? Mas eu não me entusiasmei muito com isso. Embora tivesse ido. Eu acho que seria sido legal para mim uma experiência fora também. Aí ele falou, bom, então a gente está vendo o Atlético do Paraná para você. Eu falei, tá bom. Beleza. Eu falei, Juan, vamos fazer assim? Ó, eu quero jogar. Eu não tenho mais eu vou jogar na seleção brasileira, eu quero jogar. Ele falou, então, mas tem alguma coisa? Mas ele ficou... Não queria tocar no assunto, porque era na Série 2 de São Paulo, tudo. Eu tinha passado... Não estava com vergonha de comentar que você podia jogar uma Série 2? Então, eu acho que ele não queria me oferecer isso. Ele queria uma coisa maior, né? Não se tratando de Botafogo. Ou campeonato específico, na verdade. Campeonato, Série 2. Sim. Aí, cara, ele falou para mim, o Luiz Henrique, isso que você falou, o Luiz, aliás, nós jogamos junto na Ponte, o Luiz era um goleiraço, né? O Luiz Henrique era porra. Mas teve um jogo com a Portuguesa Santista aí, que foi 3-3, e teve muito problema com a torcida, ele teve que sair meio... E aí, foi no dia seguinte, cara, aí esse problema, e ele falou, pô, Sérgio, tem o Botafogo. Eu falei, Juan, eu vou. Beleza. Ele falou, então você vai para lá, isso, vai lá, conversa com isso, beleza. A hora que eu tô chegando aqui, ele me falou de alguma situação, chegou aqui, a coisa não andou muito. E eu já em Ribeirão, eu estava sentado com a direção do Botafogo. E eu vim sozinho. Aí, a hora que eu cheguei, o Botafogo, não, mas é isso. Eu falei, cara, gente, ó, tá tudo certo, beleza. O Juan pediu para que eu viesse falar com vocês. Eu estou aqui. Não foi agora, fica para frente. Muito obrigado. Eu estava indo embora. No que eu estou saindo de Ribeirão Preto, eles me ligam de novo, no carro. Isso eu nunca contei, tá, cara? Primeira vez que eu estou contando isso. Aí legal. Me ligaram de novo. Falou, Sérgio, vamos acertar. Eu falei, tá, cara, eu vim aqui para isso. E aí a gente acertou. Jair Pisserni também era o treinador na época, ele pediu para que me contratassem, né? E o Botafogo, na época, tinha muita gente. O time era muito experiente. Por isso que eu digo que a história tem que ser... É longa, é curto de tempo, mas é muito longo em ocasiões, em circunstâncias.
E tinha um time muito bom. Mas um campeonato difícil, um campeonato de muita trombada, muita correria, né? Então aí a gente acabou acertando. Eu vim, já me apresentei. E como você falou aí, fiz a estreia em Ribeirão, quer dizer, teve uma sequência legal. O time se manteve sempre na parte de cima da tabela, mesmo perdendo. A gente perdeu 80% dos jogadores no caminho, porque era um jogo quarto e domingo. Eu me recordo, a base do Botafogo era muito boa, ajudou muito nisso. Eu não sei, hoje eu me atrevo a dizer que não existe mais similaridades das divisões de base do que era para o que é hoje, até a nível de comportamento, de conduta, né? O cara está no Botafogo, ele quer jogar no Real Madrid. Ele não vai jogar nem no Botafogo e nem no Real Madrid, né? Porque existe queima de etapa, é pressa para se fazer as coisas. E aí, nesse processo todo, o time foi perdendo peças por lesão. E foi, cara, o natural surgindo Japinha, Gustavo, Cocito. Cara, porra, a base era muito boa. E os moleques davam conta. A gente só dava o respaldo na hora da confusão, né? Que a gente teve um monte de confusão. A gente foi em Paraguaçu, o pau quebrou. A gente tinha algumas situações que a gente tinha que tomar frente. Mas aí a gente tinha meio que carteirada, né? A gente tinha um currículo legal, os caras respeitavam muito isso. E os meninos responderam bem, então a gente se manteve até esse jogo aí que você fez a publicidade, que foi um jogo que também tem história pra caramba nele. Tem muita coisa, cara, nesse processo todo que culminou com acesso. Houve muita entrega, cara, houve muita dedicação. Cara, foi muito legal. Foi muito legal ter conseguido, porque tinha equipes que gastavam mais, que eram mais fortes, mas tinha uma camisa, né, cara? Tem algumas coisas no futebol que em determinado momento ainda pesa, e o Botafogo soube usar isso naquele momento. Não, é muito. Inclusive, essa categoria de base que você se refere, esse ano é 95. Em 96, aproveitando 70% da base, o Botafogo subiu da Série C para a Série B do Brasileiro, usando justamente esses garotos que você está relembrando aí. Cocito, Gustavo, Japinha, o próprio Lucas, já em 96, jogando pelo Botafogo. E aqui em Ribeirão, até hoje, referência de categoria de base com nível de excelência é esse Botafogo de 96. Já surgindo em 95, nesse time que você estava... que você já veio para o Botafogo. Nessa época, em 95, quando você veio para jogar no Botafogo, eu fiz as contas aqui, você tinha 32 anos. Então, ali você já era considerado um cara experiente. O elenco todo te respeitava por essa idade ou eles focavam mais ali por você ter jogado na seleção, jogado no Santos? Você chegava ali com um ar de, vou deixar que eu vou tomar conta aqui, eu assumo a bronca do nosso elenco. Tinha algo relacionado a isso? Então, tinha, a história tinha, mas a gente tinha o Edson Bobrão com Copa do Mundo, tinha o Leandro que tinha jogado no Grêmio, cara, Célio Silva, o lateral esquerdo, o Jorge Rauli, era um time muito experiente, cara. E a molecada, né? Já que acabou depois se transferindo para outros lugares, que foi o artilheiro, acho que do time nessa época. A gente tinha uma certa liderança por tudo isso e pela conduta, pela postura, né? O comportamento aí. O Edson tinha uma liderança técnica, e ele era muito brincalhão, muito parceiro. Estava todo dia junto, na verdade. E a minha já era mais específica em relação ao rendimento de jogo, a comportamento, a atitude, né? Exemplo para os meninos. Tem muita coisa que ocorreu nesse processo que fez as coisas acontecerem, sabe? Das dificuldades que a gente enfrentou, né? Uma série de coisas. Quer dizer, para começar, uma vez tem um jornalista aí que você deve conhecer, o Rochinha. Sim, amigo nosso. Ele me falou, pô, Sérgio, eu nunca disse nada. O cara só vai prestando atenção. Quando eu cheguei, eu tinha uma carreira legal, né, cara? Então eu cheguei com um carrão, cara. Eu cheguei com um carro de outro patamar da divisão. Cara, foi a primeira coisa que eu fiz. Quando eu vi onde eu estava, a realidade que era, eu troquei o carro. Eu peguei um carro no padrão da competição. Até isso eu pensei, cara. De verdade. Eu falei, ou seja, aqui eu sou igual. Aqui não tem... Porque senão você chega ali, porque eu sou. Então, cara, então pega tudo sozinho, faz tudo sozinho, não vai acontecer nada. A gente não ia chegar a lugar nenhum, né? Ia simplesmente estabelecer história, e a história não ia fazer com que o Botafogo atingisse o seu objetivo. E aí eu fiz isso, e aí a gente começou a conduzir,
o elenco, aproximar tudo. Aí houve a queda do Jair Pisserni, a chegada do Afrânio, muito identificado com o Botafogo, né, de família toda. Ele me falava na época, Sérgio, pelo amor de Deus, a gente precisa subir o time. Eu falei, Afrânio, só no fim, só na última rodada. O campeonato é muito difícil, a gente vai brigar. E foi quando começou a afogar financeiramente o clube, sabe? A gente passou a enfrentar dificuldades. Então, ó, a gente já começou com esse processo de lesão de jogador, aí começou a faltar dinheiro no momento oportuno. E aí surgiu uma das primeiras ações que eu tive que fazer, não me arrependo, faria de novo, porque você vai ler, o jogador Lucas, ele era para ser um jogador que o Botafogo teria me pago. Eu vou chegar lá no Lucas, vou contar para você sobre o que ocorreu com o Lucas. O Lucas não jogou com a gente, o Lucas treinava, ele era juvenil, ele tinha 16, 15 anos. E ele treinava com a gente. E a gente, tinha muito tempo de futebol, né? 20 anos já de futebol. Eu percebi que ele era diferente. E aí, o que ocorreu? Começou a faltar o Laerte Alves, né? Ele não está mais conosco também. Foi um presidente muito atuante nesse aspecto, pôs muito dinheiro no bolso. Na época, ele pôs 1,5 milhão do bolso. Ele me falou isso. Eu conversei com ele. Porque quando a coisa começou a não andar bem, eu falei, cara, eu vou ter que fazer mais do que só ser goleiro aqui. E aí, o Botafogo já tinha uma dívida comigo. E teve um clássico aí, Corinthians e Santos. Ou Santos e Corinthians. E o Botafogo me devia, e acho que foi alugado o estádio. E terminou o jogo, o Botafogo me chamou. Até o Galinho acho que deve estar aí, ele é vivo ainda aí, depois ele te confirma isso. O José Galineto ou Rodrigues Galo? Rodrigues Galo. Era o supervisor. Mora aqui. Sim, mora aqui em Ribeirão. Ele me chamou e o Botafogo tinha contratado o Robertão, na época, que era um dirigente do Juventus. Muito polêmico, com muito bastidor. Tem outra história em cima disso também. Aí, ele me chamou, ele falou assim, Sérgio, é o seguinte, o presidente tem uma pendência com você, ele pediu para te pagar. O que pensavam? Eu pago o Sérgio segura o time, que é comum no futebol, né? Segura um cara para segurar. Ele me chamou, ele me deu o dinheiro, ele falou, só que a folha de pagamento não vai sair. Eles não me conheciam muito, mas o suficiente, talvez, para imaginar alguma coisa. Eu peguei o dinheiro, dei para o Galo, falei, Galo, paga os caras. Paga os caras. O time tem que segurar. A gente vai perder, a gente vai ficar no caminho e eu não quero, fazer tudo o que está acontecendo aqui. Ficar no caminho, por isso não vai me servir. O Robertão, que era muito vivido no meio, muito, ele percebeu isso, ele reuniu o time, cara, na minha ausência. Eu fiquei sabendo disso depois. Ele reuniu o time e falou assim, eu vi uma coisa aqui no Botafogo que eu nunca vi na minha vida. E contou isso. Então, a partir desse momento, cara, o time me abraçou. Os caras foram a morrer. Aí eu passei a ter muita influência no dia a dia do time, do jogo, né? Propriamente para fazer as coisas acontecerem. E aí vem um jogo importante, falei de Robertão, que tem aquele negócio do Catani, que teve bastidor. Cara, conversa fiada, isso não aconteceu nada. Aí o Laerte me chamou, falou, Sérgio, tá acontecendo isso, estão me pedindo isso. Eu falei, o senhor entregou? Estão me pegando alguma coisa, chefe. Falei, cancela tudo, susta tudo. Isso é malandragem, a gente do interior que vai agir nessa hora. Aí deu aquela discussão. E a gente numa puta agonia no campo, uma dificuldade monstra no campo, cara. E aí a gente passou a fazer jogo a jogo. E aí o bastidor do futebol começou a ser muito intenso. Muito intenso. Era premiação de tudo quanto é lado, sabe, cara? Era muita gente, cada um com seus interesses. O jogo nosso do Botafogo com o São José, na arquibancada, tinha um dirigente do São Carlense com uma bolsa com 400 mil reais. Depois eu trabalhei com ele em São Carlos. Eu falei, se eu soubesse, cara, eu tinha mandado os caras se pegar. Então, rolou muito bastidor, Thiago, nesse processo. Muito. Essa mala do jogo do São José era a mala para o São José ganhar do Botafogo. Isso. Tirar o ponto, não deixar a gente ganhar o jogo. E isso quem me contou foi Darcy, tá? Darcy, que foi zagueiro do Corinthians, trabalhou no comercial, vocês devem conhecer. É muito amigo, gosto muito dele. Então teve muito bastidor, cara, muita coisa.
para a gente chegar onde a gente chegou. E aí, depois de tudo isso, aí entrou o Lucas, que eu estou te falando. O presidente me chamou e falou, Sérgio, a gente não tem como pagar você. Eu falei, presidente, aí ele me deu uma lista de jogador. Eu falei, presidente, não é dessa forma que eu gostaria de encerrar, né? Ele falou, Sérgio, você fica com o jogador e negocia o jogador. Eu falei, tá bom, então eu quero o Lucas. A hora que eu falei que eu quero o Lucas, o interior de São Paulo é um negócio engraçado, cara. Você fala na porta fechada, parece que você está falando em rede nacional. Aí começou o mercado do futebol a me procurar, porque queriam o Lucas e achar. Porque o Laerte, na época, ele falou, não tem problema. Tá, o Lucas é melhor ainda, porque não tem, o Lucas ninguém conhece. E aí veio o Guarani. Cara, começou a me ligar muita gente, porque eu ia pegar o Lucas. Eu falei, para. E aí começaram a me oferecer muito dinheiro, muito mais do que o Botafogo me devia. Eu falei assim, se o Botafogo seguir esse caminho, no outro dia eu entrego o Lucas para o primeiro que pagar a minha conta. Não quero R$1 a mais. Mas isso, de alguma forma, deve ter chego lá em cima. Por que o Sérgio quer o Lucas? É evidente que no Botafogo não tem bocó, né? Mas, porra, se o Sérgio quer o Lucas, espera aí. O Lucas passou a ser o centroavante do time já nesse campeonato que você está dizendo, e ele foi artilheiro do campeonato. Então, ele teve um processo muito rápido de crescimento. Mas foi muito pouco dele não ter sido me dado em troca da pendência. E aí eu ia repassar para alguém, né, cara? Para algum investidor, para algum empresário. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu e, na verdade, assim, eu recebi depois isso no Botafogo. Aí eu falei com o Laerte, falei, Laerte, eu vou na justiça. Ele falou, Sérgio, tá tudo certo. E aí o Botafogo me parcelou, o que era para pagar em 1 ano, pagou em 15. Mas me pagou e tá tudo certo. E a história foi bem sucedida e a gente venceu tudo que a gente queria, né? Teve um come-fogo aí que a gente perdeu e eu quase fiz um gol de cabeça, cara. Se eu faço aquele gol... Tá anotado aqui. Foi 1-0 para o comercial, o gol do Géia, não foi? De pênaltis. E nesse jogo o Botafogo podia subir para a primeira divisão se vencesse, né? Sim. E o comercial foi lá, ganhou de 1-0 o gol do Géia, o Tim era o técnico do comercial, e nos minutos finais você foi para o ataque, né? Foi um bombardeio, cara. Foi um bombardeio. Mas queira ou não, cara, é camisa, né, meu? É clássica, é rivalidade, comercial forte. E paralelo a isso tem um outro jogo. Olha só, se a gente vence esse jogo, a gente já encerrava, já teria subido de divisão. Depois nós tínhamos Jaú e depois nós tínhamos o São José. Quando eu fui para a área cabecear, cara, de verdade, eu vi aquele gol só não foi feito porque eu acho que eu fiz a escolha ruim. Quando eu subi sozinho. E eu falei, pô, meu, eu tinha o gol todo na minha frente. E eu vi o Fernandão, que era um zagueiro que a gente tinha, no segundo pau sozinho. Era eu jogar de volta para ele empatar o jogo. Cara, eu, em vez de fazer essa escolha, eu quis jogar no gol e joguei fora. Talvez se eu tivesse jogado a bola para ele, ele teria feito o gol. E aí teve alguns diretores, conselheiros do Botafogo, que falaram, João, se você faz esse gol, a gente constrói uma estátua para você aqui. Eu falei, porra, eu ia ajudar, tá tudo certo. E aí a gente foi para Jaú, cara. Você vê como é que foi longo esse campeonato. Nós chegamos em Jaú, foi briga de todo lado, cara. A torcida acompanhava, né? A torcida começou a ir junto. E a gente precisava levar resultado, a gente precisava levar pelo menos 1 ponto para jogar em casa pela vitória. Se a gente não ganhasse, não levasse 1 ponto, a gente já não dependia mais de nós. Ia depender de terceiros, cara, ia perder. Porque estava muito, o bastidor tava... Tinha muita gente poderosa brigando. Cada um no seu interesse, é óbvio, né? E aí, cara, a gente, porra, teve confusão nesse jogo. Porque o Jaú tinha dinheiro do Santo André. Mala branca. Foi 2-2, né? Isso. Inclusive foi o Luciano Gama que fez os 2 gols. Ele era meio predestinado. Ele fez 7 jogos. Ele fez 7 ou 8 gols, todos eles decisivos. Ele entrava, a Flânio colocava ele impactava. E aí, rapaz, no final do jogo,
A gente ficou sabendo dentro do campo que tinha um extra. Pô, foi uma briga. Eu quase briguei com o Evair. O Evair, aquele volante famoso. Pô, eu fui para cima dele, cara. Para ficar do jeito que tava, para a gente chegar em casa e sacramentar. A hora que empatou o jogo, cara, no vestiário mesmo, os caras falaram, gente, acabou o campeonato, nós subimos, esquece. A gente só precisa descansar. Vamos ter uma semana muito longa, até o Botafogo, na época, o Afrânio tirou o time da cidade, fez com que a gente fosse um pouquinho numa cidade do interior ali, num lugar bem simples. Eu falei, Afrânio, tira os caras daqui. No dia do jogo, do acesso, o que o Botafogo fez? Às vezes, eu era mais ou menos consultado para certas coisas, tá? Me perguntavam porque já tinha acontecido tudo isso que eu estou te contando. Chegou no dia do jogo, a hora que a gente chegou no Santa Cruz, acho que surpreendente, estava dando volta no estádio a bilheteria. Talvez o Botafogo não tivesse imaginado que isso poderia ocorrer. A hora que eu cheguei, eu falei, nossa senhora, vai ter 30 mil caras aqui dentro. A hora que a gente entrou a gente chegou um pouco mais cedo. A hora que a gente chegou no vestiário, o Botafogo tinha feito era muito comum isso, tinha feito depoimentos de familiares, cara. Ok? E tinha muito jovem no time. Mas eu não sabia disso. Inclusive, nem para minha família fizeram. Talvez, do Sérgio não precisa. Mas fizeram com a molecada. Quando a gente chegou no vestiário, colocaram aquilo no vestiário. Cara, começou uma comoção, uma choradeira que não tinha fim. Eu levantei, cara, encostei no Afrânio, eu falei, Afrânio, para com isso, cara. Deixa eu levar os caras pro vestiário, deixa eu subir com os caras pro campo. Deixa eu subir com os caras pro estádio. A gente precisa subir lá, porque o que está acontecendo aqui, isso eles não viveram ainda. Isso não aconteceu. E a gente vai ganhar o jogo. Mas a gente precisa ter o time muito, emocionalmente, muito controlado. Se você me autorizar, ele falou, pô, Sérgio, pelo amor de Deus. Cara, eu meio que abortei isso aí e falei, pessoal, vamos subir no campo comigo. Os caras estavam começando a se trocar. Eu falei, de shorts. Pode pôr, vamos subir para o campo. Subir com os caras para o campo. A hora que a gente chegou no campo, já estava concentração de muita gente. Pô, eu lembro que a gente entrou no meio do campo, cara. Tinha a molecada, tava o Bobrão junto, tinha uns caras puxa ponta firme junto. Falei, pessoal, ó o que está acontecendo, ó o que vocês fizeram aqui. Hoje é o dia da gente coroar isso. Né? Hoje você cria muita teoria, muita coisa que o jogador às vezes já está tão acostumado a ouvir, né? Em motivação, em vídeo, que você põe ali, se você não souber com quem você está lidando, o cara nem considera, cara. O cara já vi isso, toda hora tá no YouTube, tudo. Não, aquilo lá não era comum. E, pô, eu fiquei com os caras no campo um tempo, falei, o time adversário não tem mais chance, está fora do campeonato. A gente não comentava de bastidor com eles nada, tá? Porque não era nem pertinente fazer isso. Eu falei, a gente precisa só jogar e fazer o que vocês fizeram até aqui, enfim. A gente fez 2-0 muito rápido. E quando a gente tomou o gol, o estádio emudeceu. Surpreendentemente, o estádio emudeceu. Isso foi muito ruim. Eu me recordo que até hoje o Dionísio Domingues, que é da arbitragem de São Paulo, ele foi o juiz, ele é policial, ele foi o árbitro daquele jogo. Eu me recordo que no segundo tempo, 20 minutos eu fiquei com a bola na mão, andando fora do campo com a bola. Eu fiz isso mesmo, não gosto muito que se faz isso, mas na época, a circunstância obrigou a fazer isso. Eu ia buscar, a gente sumiu com as bolas, pô, foi muito desgastante pra gente, cara. E a pressão foi muito grande. Aí a bola saía para fora, eu ia buscando, andando lá no fundo. Pô, Sérgio, falei, Dionísio, acabou o jogo, o adversário nosso não tem mais chance. Você quer o quê? Você vai apitar para a concorrência? Acabou, meu filho, nós vamos subir, o Botafogo vai subir. Olha como é que tá isso aqui. Eu falei, não sai ninguém do campo. Nem nós, nem vocês. A gente precisa subir. No último lance do jogo, o Botafogo tem uma falta, o São José tem uma falta. Aliás, naquele jogo, acho que Roque Júnior e Cris estrearam no São José. Eles eram da base do São José. O conhecido, famoso Roque Júnior jogou aquele jogo. A bola passou, assim, era um poeirão vermelho, né? Fim de temporada. A bola passou.
mas num poeirão, todo mundo silêncio no estádio. A hora que a bola passou, foi para a linha de fundo, assim, ela foi lá lá no fundo. Aí eu fui andando, cara. Eu fui andando buscar a bola. Acho que eu levei uns 6 minutos para ir e voltar. E o Dionísio vinha gritando comigo. Se você pegar o tape do jogo, você vai ver isso. Ele vinha gritando comigo. Eu falei, Dionísio, acabou o jogo, Dionísio. Você quer... Mãe, pô, não acabou o jogo. Eu falei, Dionísio, acabou o jogo, cara. Pá, ninguém vai lembrar de nada. A hora que deu 45-1, acho que mais ou menos isso, ele terminou. Aí foi uma baita festa, né, cara? Aí foi uma loucura. Foi uma coisa marcante. Mas olha... Cara, e se você ficar perguntando, tem muita coisa nesse meio, nesse processo. Tem uma briga em Paraguaçu Paulista, cara, que estava chovendo, que o juiz me expulsou e depois falou na Federação Paulista. Aí eu expulsei o Sérgio. Aquele dia eu falei para ele, cara, eu só não vou encerrar a minha carreira hoje, porque o Botafogo ainda vai precisar de mim, porque senão eu encerrava agora e eu ia encerrar com você, porque você está tendo um comportamento muito canalha, muito covarde. E depois ele chegou na Federação Paulista e porra, todo grandão, não apita mais, né? Nem ia apitar mais. E aí alguns amigos do bote de lá de São Paulo falaram, Sérgio, o cara tava contando uma vantagem aqui que te expulsou, porque eu fui expulso 2 vezes na minha vida. E uma delas foi nesse jogo. Mas, enfim, a gente ganhou esse jogo, acho que de 3. A Jorge Rauli fez um gol no fim, se eu não me engano, a gente ganhou esse jogo em Paraguaçu. Ninguém ganhava em Paraguaçu Paulista. Esse jogo também tinha mala. Já teve assim... Rolava uma grana por fora e todo jogo tinha uma mala rodando por aí? Na verdade, assim, foram 45 jogos, né? 3 turnos. E então, cara, o último turno foi para isso o tempo inteiro. Porque subia o campeão do primeiro turno, que foi eu acho que foi o Mojimirim. Eu acho que acho que o campeão do segundo turno, acho que foi o 15 de Jaú, não tenho certeza. E aí tinha mais 2 vagas. E aí tinha 6 times brigando. Era o São Carlense, era o São José, era o Botafogo. Poxa vida, quem mais? Eu acho que tinha uns 5, 6 times ainda brigando por essa vaga. Cara, e se ficou na última rodada. De 45 jogos, a diferença era de 1 ponto, 2 pontos. E foi para a última rodada a vaga. Então, chegou... E a gente com a molecada, né, cara? Com o time muito jovem. E muito preocupado, porque a gente não sabia aonde ia chegar. A gente jogou em São Carlos, na penúltima... nesses últimos jogos, a gente foi em São Carlos. E até falei para o Flânio na época, cara. Eu falei, Flânio, em São Carlos vai ser quase inviável a gente ir. Pô, Sérgio, eu falei, em São Carlos, o time do São Carlos é muito briguento. Na época, eu também tive uma confusão com o centroavante do São Carlos, que chamava Zé Cláudio. Era um centroavante meio metido à besta. E ele começou a brigar com a molecada. Então eu tive que, me dispus com ele. Mas ali foi um jogo difícil, a gente perdeu esse jogo. E aí o São Carlos entrou na briga. Então, para você ver como é que foi esse processo desse acesso, cara, dá um filme, cara, dá uma história louca. Mas teve muito incidente, muito bastidor, mas que foi especificamente, cara, resolvido dentro do campo. Mais do que ninguém, nós sabemos o que a gente passou para a gente trazer o time de volta para a divisão principal, o que a gente viveu naquele momento, mas com respaldo, tá? Com respaldo do Botafogo, com respaldo da direção do clube. Os caras foram muito... O Botafogo é muito forte, né, cara? Não é time comum. Botafogo e Comercial tem muito peso, muita camisa, muita história. Aliás, o Comercial todo precisa voltar, né? O Comercial precisa voltar para fazer jogos Come Fogo, primeira divisão, jogar cenário nacional, sabe? Esses times tradicionais de São Paulo precisam de alguma forma se reagrupar, escolher bem as pessoas que vão, porque o futebol virou comércio, né? Mas trazer as pessoas certas para o momento ou para a ocasião específica para fazer com que as coisas possam acontecer. E eu gostaria que isso ocorresse novamente aí, que Ribeirão tivesse seu Come Fogo de novo, com todo o respeito, porque eu acho que o tamanho de um clube é medido pelo tamanho do outro, então eles têm que estar muito próximos, têm que jogar a mesma competição. Acho isso muito legal. Muito legal esse depoimento seu, até porque o nosso projeto aqui de valorizar a história do futebol de Ribeirão envolve justamente a esperança para que um dia o Come Fogo volte a acontecer. A gente está indo para o 6º ano sem clássico na cidade.
cada time foi para uma divisão, o Comercial caiu, o Botafogo subiu, ficaram distantes. Mas hoje a gente vai para 6 anos já sem clássico da cidade, nem amistoso, eles não se cruzam, não se encontram, enfim. São histórias muito ricas que você está trazendo para a gente, com muitos detalhes. E eu quero ressaltar algo, a gente está passando já de 50 minutos de live, mas eu quero ressaltar aqui algo que você disse aí durante o seu relato daquela época. Quando você chegou no Botafogo, já com um poder financeiro um pouco diferente da divisão, você troca de carro, cara, é uma atitude tão nobre, tão diferente do que a gente vê hoje, que ali você demonstrou a sua liderança no futebol e o momento em que você chega para se unir ao grupo e não querer demonstrar que você está acima de qualquer jogador. Hoje a gente vê, até você falou aí que tocou de carro, a gente vê atleta fazendo uma competição, quem tem o carro mais bonito, quem tem o carro mais caro, né? Virou uma disputa ali de poder financeiro. E esse detalhe que você citou passa a ser uma aula para o futebol, para os jogadores de hoje, certo? Oh, que bom que você veja assim. Eu ainda continuo vendo assim, né? Porque eu tenho dirigido alguns clubes no interior. Eu dou muita importância para isso, porque eu acho que esse ainda é o que faz a diferença no futebol. Porque hoje o futebol ficou tão mercantilista, tão frio, que todo mundo se aproveita disso. Então, a entidade, ela simplesmente é vítima de boas ou más gestões, né? A realidade é essa. Quem tem boa gestão, quem consegue fazer as coisas andarem. Então, a história, o resgate de grandes dirigentes, de pessoas que gostam do clube, que não vivam do clube especificamente. Eu não vou ter a pretensão de dizer que ninguém que coloque dinheiro do clube que não tenha que ter isso. Eu acho que existe um investidor, uma série de coisas que estão inseridas nesse contexto, mas eu acho que existe a ocasião para isso acontecer. Eu defendo muito isso. E deixo os clubes, quando eu dirijo, e fiz isso na Santista, fiz isso no Rio Claro, que é minha terra, quando eu senti que o propósito financeiro era maior e o resultado estava acontecendo, a gente ia chegar onde se queria, mas estava se invertendo os valores, eu desisto. Eu fico no caminho, falo, tchau, toca vocês, e normalmente isso regride porque volta para o fundo do poço. Então eu me vanglorio disso, eu me dou importância em relação a isso. Eu sei só escolher as pessoas. Eu tenho uns caras ponta firme que vão comigo onde eu vou e a coisa acontece, sabe? E em relação a isso, de resgatar, de trazer, de fazer as coisas acontecerem, eu vou até colocar uma coisa agora, não sei nem se é o momento certo, mas a gente está falando de resgate, de estrutura, então eu vou me incluir nisso. Eu não sei como é que o Botafogo ainda não me contratou, tá? Não entra na minha cabeça porque o Botafogo ainda não me contratou. Por tudo, mas já teve convite? Nunca teve convite? Não por assim. Na verdade, cara, então eu vou chegar lá. Eu acho que eu vou trazer nós temos mais 4 minutos de live aqui, então vamos, né? Para a gente não deixar o Instagram nos cortar. Mas conta essa história que é boa. Eu vou trazer o comercial para fazer foto. Eu vou trazer o comercial para ter com o Come Fogo. Pode guardar nisso aí que eu estou te falando. O Come Fogo vai acontecer de novo com o Sérgio dirigindo o comercial. Pode esperar. Já teve convite alguma vez ou não? Já. E é um interesse seu também? É um convite permanente. Isso vai acontecer. Eu já fui convidado por muita gente do comercial, com pessoas que têm vínculo no comercial, com pessoas que têm ligação no comercial. Resumindo, isso que eu estou te dizendo, que você está dizendo aí de comportamento, de conduta, tem algumas pessoas aí que me veem assim também. E eles acham que eu talvez fosse a pessoa certa para fazer isso no comercial. E particularmente... Mas como treinador, né? Gosto muito disso, tá? Eu gosto muito disso. Sabe por que eu gosto muito disso? Porque eu acho muito simples. E eu vejo em lugares onde pode ocorrer comoção, onde pode ter comoção, e Ribeirão Preto é um lugar para ter comoção, como foi o acesso que a gente teve aí. Então, eu já começo na minha cabeça, cara, trabalhar estádio com 20 mil caras no campo, eu já começo a projetar alguma coisa para alicerçar isso. Isso vai acontecer. Se não é aqui, é ali, mas vai acontecer. Então, eu gosto muito disso. E existem algumas pessoas ligadas ao comercial que todo ano me liga para falar isso. Então, a gente começa a desenhar alguma possibilidade. E eu gosto muito do interior de São Paulo, na verdade, né? Enfim, é muito legal. Tomara que dê certo. A sua presença em Ribeirão, tenho certeza que ela vai ser magnífica. Sérgio, nós estamos chegando com 20 segundos aqui, o Instagram vai nos derrubar. Eu agradeço demais a sua presença aqui na nossa live. Foi muito legal, com histórias muito ricas e muitos detalhes. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer. Disponha. Um grande abraço a todos.
Sucesso para Ribeirão, sucesso para a dupla Come Fogo. Que a gente volte a ter o clássico que a cidade merece, que a história já mostrou.